contra o comunismo como foi contra o fascismo. Nós queremos que o Banco do Brasil não fique aberto para as aventuras político-financeiras da quadrilha de Vargas. Esta bandeira é uma bandeira que ainda tem o seu lugar. E quando deixaria de tê-lo? A política para o comunista é apenas a continuação da guerra. O nome Carlos Lacerda provoca sentimentos antagônicos em quem acompanhou a trajetória dele na política brasileira. Amor e ódio. Um homem de extremos que defendeu temas polêmicos. Lacerda era uma figura pública explosiva, de personalidade intensa. E o Brasil que se orgulha da sua mestiçagem. E o Brasil que recebeu o horror ao preconceito racial e faz questão de o não ter. E quer ensinar os Estados Unidos como se evita a luta de raça. Foi talvez o crítico mais ferrenho do presidente Getúlio Vargas. E como governador do então estado da Guanabara, entrou para a história como o homem das inaugurações de grandes obras que deram cara nova ao Rio, como o Aterro do Flamengo e o Túnel Rebouças. Obra da maior envergadura é o Túnel Rebouças, que tem agora uma de suas galerias perfuradas, completando-se a ligação entre o Cosme Velho e o Rio Comprido. Foi também um defensor, no primeiro momento, do golpe militar. Que foi uma revolução pela lei, foi uma revolução pela ordem, foi uma revolução pela devolução ao Brasil do sentimento de segurança que ele havia perdido. Mas depois recuou ao ser impedido de concorrer à presidência da República em 1965. Passou a discordar da continuidade do regime. O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. Lacerda merece ser lembrado no Arquivo N não só pelos 40 anos de sua morte, mas como um importante personagem da República. Vamos relembrar a figura emblemática que foi Carlos Lacerda. Tenho o honor de apresentar ao governador Carlos Lacerda. No quería y no quiero que mis palabras surjan de un sentimiento de odio, y sí de un impulso de justicia. Carlos Lacerda foi um tumulto que passou por esse país. Carlos Lacerda é uma marca de coragem, de inteligência e dignidade. Para a política brasileira, certamente ele é um péssimo exemplo, um péssimo legado, porque ele reforçou o que a gente tinha de pior. Carlos Frederico Werneck de Lacerda, dizem que era Carlos por causa de Karl Marx e Frederico por causa de Frederico Engels. Não tenho certeza, não é do meu tempo. Sei que o meu tio Carlos nasceu no dia 30 de abril de 1914. Morreu com 63 anos. O Carlos era o caçula de 3 irmãos. Carlos Lacerda vem de uma família muito importante, quer em termos de dinheiro, quer em termos acadêmicos, quer em termos políticos. Ele é bem nascido. Vem de uma família que tem uma tradição socialista, ele tem parentes, inclusive filiados ao Partido Comunista Brasileiro. O pai dele, Maurício de Lacerda, foi um líder importante da esquerda nos anos 30. Meu tio foi criado muito em colégio interno, muito cedo ele já começou a trabalhar. Ele foi trabalhar, acho que com 16 anos já estava escrevendo nos jornais. Família complicada, pais que acabaram se separando, uma relação difícil com o pai. Começa a trabalhar muito cedo, é comunista, briga com o Partido Comunista e é expulso do Partido Comunista. Nunca tive medo dos comunistas, sou contra o comunismo. E se amanhã o Partido Comunista pretender, dentro da lei, defender as suas ideias, não sou contra que ele possa defender as suas ideias. Eu prefiro um Partido Comunista defendendo suas ideias dentro da lei do que um Partido Comunista fora da lei, conspirando contra a lei. O anticomunismo não era o seu principal motor. O seu principal motor era o poder. Era chegar ao poder.
E aí sim, seria um grande ditador. O maior obstáculo à ação desagregadora da mais poderosa coligação que já se formou numa nação moderna para destruí-la. A coligação dos mais reacionários e mais desonestos reacionários da direita com os mais poderosos e mais atuantes reacionários da esquerda. Você tinha pessoas que o adoravam, que se dispunham a morrer por ele, faziam todas as loucuras que ele queria, e as pessoas que o odiavam tentaram até matá-lo e dar surra nele. Nós não mentimos, senhor presidente. O que nós fazemos é conter a verdade, é reprimi-la dentro dos limites do nosso bom senso e do nosso patriotismo. Ele era uma figura exagerada no sentido da dramaticidade do que ele falava, o apelo, né, que ele fazia, o apelo emocional, ou até o esforço intelectual que ele fazia para defender suas ideias. Era um radical nesse sentido, era um radical e tudo era defendido com muito extremismo. Esse estilo político dele era uma combinação de temperamento, sim, de estratégia política para ser explosivo, para conseguir tirar a população do que ele achava uma letargia, uma hipnose política, digamos assim. E uma condição é a de sair o senhor Getúlio Vargas do poder num dia exato que a Constituição manda. Coisa rara na sua vida pública. A outra condição é de usar o poder o menos possível para não abusar dele pela força do hábito. Criticava o fato de Getúlio haver sido um ditador, e o foi, mas criticava também todas as pessoas que se diziam, de alguma forma, seguidoras e admiradoras da herança getulista. Lacerda foi incansável ao atacar Getúlio Vargas. Chegou até a ganhar o apelido de Corvo pelas constantes bicadas que dava em seu opositor. A inimizade entre os dois foi um dos principais marcos da história política do Brasil no século XX. A relação piorou a partir da eleição de Vargas em 1950, quando Lacerda parte para uma dura oposição ao governo. Nós queremos que o Banco do Brasil não fique aberto para as aventuras político-financeiras nem da família, nem da quadrilha de Vargas. Lacerda fundou o jornal Tribuna da Imprensa e fez dele a principal voz de combate a Vargas. Nas páginas, estampava manchetes assim: "Somos um povo honrado, governado por ladrões." Lacerda funda a Tribuna da Imprensa. Ele saiu pegando o dinheiro dos amigos, aqui e acolá, emprestado, fez uma sociedade anônima aberta, com centenas ou milhares de acionistas, pegando um dinheirinho aqui, um dinheirinho acolá, e o jornal era um jornal de oposição, sempre oposição. Era um excelente jornalista, escrevia muito bem, só que era um jornalismo muito enviesado ideologicamente. Eu me lembro nitidamente da manchete do dia que o Getúlio tomou posse, isso eu me lembro de ver. Era Rumo ao Desconhecido. – 5 de agosto, o drama político começa a ter um desfecho trágico. O jornalista Carlos Lacerda é emboscado à noite no momento em que descia do prédio onde mora, número 180 da Rua Toneleiro, em Copacabana. O meu tio voltava de uma palestra num colégio, escoltado, ele andava escoltado sempre por um grupo de voluntários da aeronáutica, e quando ele estava chegando em casa, desceu do carro, subiu até a portaria do edifício e chegou um pistoleiro, começou por matar ou atirar no oficial da aeronáutica, o major Rubens Vaz. Nesse momento, a história brasileira começava a mudar de rumo. Quando eu me voltei para trás para dizer adeus ao Vaz, eu vi um sujeito com um chapéu desabado,
um mulato atravessar a rua, eu estava parado do outro lado, atravessar a rua e vir para trás do automóvel, uma distância assim, uns 3 metros do automóvel. Mas foi uma coisa instantânea, que imediatamente ele abriu o paletó, sacou uma arma e começou a atirar. E de repente, quando eu olho assim, atrás do automóvel, eu vejo um corpo caído. Quando eu olho, eu Vaz. Lacerda está ferido no pé esquerdo. O Major Vaz está morrendo. E aí começou a República do Galeão. A aeronáutica, a oficialidade ficou indignada, reuniu-se um grupo, e esse grupo começou a fazer as próprias operações, as próprias apurações, independentemente da polícia. As manifestações contra o governo cresciam à medida em que a guarda pessoal do presidente ia sendo envolvida na trama. O assassino e seus cúmplices foram presos um a um, até que no dia 18 chegou a vez de Gregório Fortunato, Anjo Negro, chefe da guarda pessoal de Getúlio, composta de 83 homens. E o Gregório acabou confessando que ele próprio tinha coordenado para agradar o seu chefe. Ele servia Vargas fielmente há 30 anos, tinha uma adoração como se fosse um deus para ele, e achou que a campanha do meu tio contra Vargas estava incomodando muito e dando desgosto ao chefe dele. Então, uma notícia dramática emocionou até os corações mais frios. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas, dando à crise um desfecho inesperado e pungente. A notícia do suicídio, o morro desceu. Tudo cheio, tomado de gente, né? Lamentando a morte do seu líder, né? E isso foi um balde de água fria na carreira do Lacerda. E seguem-se inenarráveis cenas de dor que culminam com o desmaio de muitas pessoas ao depararem com o corpo inanimado do presidente. Eu me lembro e conto no livro que meu pai ficou em casa, fechado, assustado, e chegaram umas visitas para hipotecar a solidariedade e me mandaram um garoto comprar pão na padaria. Lá fui eu e eu na fila do caixa esperando para comprar pão e presunto para fazer lanche para as visitas. E um cara, esse Lacerda, se encontrasse, devia matar esse filho disso, e não sei o que. E eu ali, Lacerda eu era também, né? E diziam que era parecido com meu tio fisicamente. E a prostituta, que seria a mãe dele, por acaso era minha avó. Voltei apavorado. Agora, o meu tio, nessa ocasião, premido pelas circunstâncias, refugiou-se primeiro na casa de uns amigos que moravam em Copacabana. Eu fui visitá-lo lá uma vez. Não contou nada e estava meio que escondido. Passou algum tempo, mas logo o Café Filho tomou, a onda passou e ele foi eleito deputado com uma estrondosa votação. Foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Pouco depois da morte do Vargas, tem eleições e elege Juscelino Kubitschek. A posse de Juscelino e do vice João Goulart foi ameaçada por uma grave crise política. Naquela época não havia segundo turno nas eleições e o vencedor nem precisava conseguir a maioria absoluta dos votos. Foi o que aconteceu. JK e Jango ganharam com 36% dos votos. Militares e políticos da UDN, o partido derrotado, tentaram mudar as regras e impedir a posse. Diziam que só poderia assumir quem tivesse metade dos votos mais um. O ministro da Guerra, general Henrique Lott, botou as tropas na rua. JK foi empossado em janeiro de 1956. Foi a primeira vez que eu discordei do meu tio. Meu tio achava, e ele diz isso, conta no livro Depoimentos muito bem, que ainda era cedo, porque o clima com o ditador que volta, eleito pelo povo sim, mas apoiado pelos mesmos grupos que fizeram a ditadura, com um clima emocionalmente carregado de suicídio, o Juscelino não deveria ser permitido que o Juscelino tomasse posse. A marcação cerrada de Lacerda aos governantes acabou contribuindo para a queda de 3 presidentes: Vargas, Jânio Quadros e João Goulart. Ele foi um demolidor de presidentes e mas pior do que isso, ele foi um aviltador das constituições do Brasil.
Ele realmente tripudiou todo o direito constitucional. Basicamente foi isso. Aí, presidente, sou contra. Specifically, Mr. Lacerda, did you support the overthrow of the democratically elected president of Brazil, Mr. Goulart? Well, yes, I did. For a certain time, we believed that we had a democratic government when we did elect by smash and vote President Quadros, who got the absolute majority in a program. And when he did resign, his program was over. And the vice president, who was elected on the opposed ticket by a very thin majority, became president. Vossa Excelência acha que o Brasil saiu de uma fortaleza vermelha e vai entrar agora no seu sonhado Castelo Branco? A pergunta é muito boa, mas eu preferia traduzi-la em termos concretos. Acredito que tenhamos saído da desordem para a ordem, da tirania para a liberdade, da corrupção para a integridade, da desonestidade para a honradez, da inércia para o trabalho, da indolência para a ação. O apelo aos militares era uma constante. Outros setores também acudiam aos quartéis para resolver disputas políticas. Ele fazia isso com mais eficácia, porque ele tinha uma liderança muito maior, principalmente na aeronáutica, né? E ele vai aos Estados Unidos e à Europa defender o golpe. Dizer como tinha sido bom para o Brasil, enfim, garoto propaganda do golpe. For instance, when some people judge the role of the army in these countries, they say, the army. Which one? What part of it? Which group in it? They say, the church. And then I read it. They say, the church is now have a tendency towards the left or the right. And I am always very much afraid of these expressions, left and right. Assim que a Revolução é vitoriosa, ela começa a degringolar para uma ditadura militar. E aí, então, ele rompe com a direita. O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. Eu sou contra o comunismo, como fui contra o fascismo. No dia 5 de dezembro de 1960, assumi o governo de uma cidade destruída. Uma guerra não teria feito mais do que fizeram 30 anos de abandono ao Rio de Janeiro. Aquela cidade que se chamou maravilhosa e que já ia deixando de o ser. Nos anos 60, o Rio tinha se transformado no estado da Guanabara. O governador Carlos Lacerda fazia, na verdade, o papel de prefeito. E foi iniciativa dele a construção do Aterro do Flamengo. O Parque do Flamengo, com 1.300.000 metros quadrados, é de longe a mais vasta obra de Burle Marx, o projeto mais desafiador. Eu fui ver a obra do aterro, que era uma coisa emocionante. Vi a Lota Macedo Soares, que é um nome muito conhecido, comandando no meio cheio de poeira, trator, terra e fazendo essa maravilha que está aqui até hoje, que é o aterro. Obras ele fez, o túnel Rebouças. Do maior túnel viário urbano do mundo, a cerimônia de conclusão dos trabalhos de perfuração, revestimento e pavimentação da obra. O governador Carlos Lacerda, acompanhado de todo o secretariado e do engenheiro Jorge Bauer, diretor do DR, recebido carinhosamente pelo povo, fez questão de percorrer a pé mais de 2 quilômetros de galerias. Ele fez o Guandu, que faltava água em Ipanema toda hora. Faltava água. O número de metros de esgotos na cidade era, por cabeça de habitante, inferior ao que fora no começo do século XX.
O que mais me marcou, foi o negócio das favelas, que ele foi chamado depois de Nero. A maioria das pessoas hoje não conheceu a favela do Cantagalo, da Catacumba, onde tem hoje o Parque da Catacumba. Era uma coisa horrível, barracos, sem água corrente, todos os dejetos e todo o lixo era jogado ali, trazido para a lagoa, o fedor, uma coisa horrorosa, meu tio resolveu remover aquela favela. Foi uma política urbanística desastrosa, porque se entendeu que para a cidade ficar mais bonita, a gente tinha que ter os pobres da cidade, que a pobreza não combinava com o Rio de Janeiro. E se construiu, então, a Cidade de Deus e a Vila Kennedy para levar os pobres para lá, fazer uma asepsia urbana. A cidade teria água, teria luz e não teria pobres. As remoções estavam entre as principais manchetes dos jornais. 14 das 3.080 famílias que moram na favela do Esqueleto se prepararam para serem removidas, vendendo porcos e cabritos que o Serviço de Saúde Pública não permite que sejam criados onde irão morar. Foi durante o seu governo que foi construída a Cidade de Deus, que sozinha recebeu moradores de 63 favelas extintas. Quando a gente chegamos aqui, era tudo, não tinha asfalto, não era nada asfaltado. Se limpava a casa de dia, de tarde estava suja de novo, porque devido à poeira. Agora, vida nova sem favela. Como político, ele era, antes de mais nada, sincero demais. Porque, sem dúvida, quem enriquece com dinheiro público não tem vocação para herói. Ele foi um político que reforçou a tendência do seu tempo de governar para o andar de cima, né? De governar para uma classe média que já estava na Zona Sul, embelezar a cidade. Mas o acesso a essa cidade era um acesso muito restrito. O que ficou como legado foi um governo extraordinário e a época em que a política era feita por homens apaixonados, o que não é hoje. Nunca tive medo dos comunistas, sou contra o comunismo.